Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael, analista de ações do Põe no Bolso, e hoje eu vou explicar para você o que está acontecendo com Americanas, né? O papel ficou a manhã inteira em leilão, abriu agora às 2h30 da tarde com uma queda de 80%, abre, volta para leilão. O que aconteceu para justificar uma queda tão forte como essa em uma empresa, né, sólida, uma empresa tradicional brasileira? O vídeo vai ser para explicar todo esse processo que vem acontecendo com a empresa, o que pode acontecer com a empresa, o reflexo nos setores e também algumas recomendações para você. Então, vamos entender o que aconteceu. Primeiro de tudo, né, ontem à noite, né, última quarta-feira, né, dia 11, o mercado financeiro de fato entrou em choque, né, com a renúncia do ex-CEO do Santander, o Sérgio Real, né, do cargo da presidência da Americanas. E por quê? Ficou todo mundo em choque? Porque ele tinha assumido há 9 dias. Algo recente, difícil, né, um CEO desse tamanho, né, numa empresa tão gigantesca que nem a Americanas, fazer esse tipo de movimento, né? E aí veio o comunicado, um fato relevante para explicar isso aos acionistas, e o fato relevante assustou demais, né? Junto com a renúncia veio a justificativa, e a justificativa da renúncia do Sérgio Real foi porque eles encontraram o que Americanas ainda segue chamando de inconsistências contábeis. E essas inconsistências contábeis podem chegar na faixa de 20 bilhões de reais. A gente tem uma ideia, né, do que é 20 bilhões de reais. Nos últimos 9 meses de 2022, entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022, o Itaú teve um lucro de 23 bi. Olha o tamanho do que é isso. Você tem uma noção ainda maior. 20 bilhões. Na última quarta-feira, antes dessa forte queda de 80%, o valor de mercado das ações da Americanas, o valor de mercado da empresa estava em 14 bilhões. Então essa inconsistência contábil é maior que o valor de mercado da empresa. Você vê o tamanho desse rombo contábil, né? Mas a principal pergunta é: o que são essas inconsistências contábeis, né? Até o momento da publicação do vídeo, a empresa não deixou muito claro o que aconteceu, deixou muito uma explicação muito rasa da profundidade desse problema. Mas, sem dúvida nenhuma, estou aqui para te ajudar a entender como foi gerado esse verdadeiro rombo nas contas da Americanas. Então, se você dá uma olhada no comunicado, você abre o comunicado, né, Americanas afirmou que essa tal inconsistência foi apurada na dívida com seus fornecedores. Isso aqui, fornecedores. Essa palavra, ela é chave para a gente entender essa história. Em contabilidade, né, a premissa básica para uma empresa fechar seu balanço é que o total de ativos, né, os seus bens e direitos, ele deve ser igual ao total de passivos, que é o recurso de terceiros, bancos, os fornecedores, e mais o seu patrimônio líquido, que é o recurso que você capta com seus acionistas. E o que aconteceu? Senhor Sérgio Leal chegou, né, começo do ano, vamos fechar o balanço de 2022. Fechamos o quarto trimestre em dezembro, vamos fechar o balanço de 2022. E aí, ele como CEO, junto com a sua equipe de contabilidade, seu CFO, foi lá fechar o balanço. E ali que ele descobriu, nesses últimos 9 dias, que esse passivo dos fornecedores, ele estava com uma ponta solta. Não fechava a conta. Não fechava. O ativo não batia com o passivo. E sobrava esse passivo dos fornecedores de 20 bilhões. Nessa manhã de quinta-feira, esse dia 12,
O próprio Real fez uma teleconferência para explicar, né, porque a renúncia, explicar todos os fatos, tá? E ele detalhou como é que foi esse processo até essa descoberta, né? Ele primeiro foi ver, teve um pequeno problema. Ele começou a checar os compromissos da empresa com os bancos. Afinal de contas, o fornecedor é muito importante junto com o banco para a empresa se alavancar. Uma empresa do tamanho do Americanas, ela tem poder de barganha. Ela vai comprar, por exemplo, 500 mercadorias de alguma coisa. Ela tem o poder de barganha. Ela é gigantesca. Ela pode chegar para o fornecedor dela e falar o seguinte, fornecedor, eu vou comprar essas 500 aqui, mas eu vou te pagar daqui a 90 dias. E aí você vai lá no banco, vamos fazer um tratado, eu, você e o banco, ele vai te antecipar esse pagamento e depois eu pago para o banco esse empréstimo. Beleza? Maravilha, recebo mercadoria, o fornecedor fica feliz, show de bola. Esse é o processo natural. Essa conta fornecedores existe há anos, é utilizado pelo varejo recorrentemente. Esse é o processo natural, né? Então tá. Aí ele chegou, né? O Real estava comentando que esses compromissos sumiram. Não tinha esse triângulo, só tinha entre a empresa e o fornecedor. Cadê o compromisso com o banco? Cadê essa dívida, né? E aí, cadê essa dívida com a instituição financeira? E aí ele ligou os pontos e chegou, né? Abre aspas. Chegou na conclusão que o nível de transparência não estava fluido. E, de acordo com ele, na teleconferência que foi realizada na manhã desta quinta-feira, desse dia 12, não há um método, e a própria empresa confirmou num comunicado enviado na tarde desta quarta-feira, e não há um método, por enquanto não encontraram um método para incorporar essa inconsistência de pelo menos 20 bi no balanço. Ou seja, a gente entrou num limbo, né, de contábil que na noite de terça-feira falava-se de fraude, falava-se de roubo do CEO que saiu, enfim, um bafafá digno de página policial, né? Só que no final da teleconferência de hoje pela manhã, o Sérgio Real deixou um caminho aberto para a gente entender esse processo. Segundo ele, essas inconsistências contábeis, elas estão ligadas ao que a contabilidade chama como risco sacado, ou que é conhecido lá fora, né, na contabilidade como forfeit, que é essa triangulação que a gente estava comentando. Então o que é? Né? Companhia, ela tem uma dívida a pagar, passiva. Tá. E a gente está falando de compra de mercadoria com fornecedor, compra de mercadoria a fornecedor, para gerar ativo, receita. Show. E aí o que ela vai lá? Ela faz um acordo com o banco. Banco, vem aqui, vou fazer um acordo com você. Ele vai financiar para que ele vai te financiar para liberar esse dinheiro, para você ter esse compromisso, alongar o seu compromisso para pagar o fornecedor. E nesse meio do processo, o banco paga o fornecedor. Beleza. Aí na sequência disso, a varejista quita a dívida com o banco, pagando os juros pelo prazo do empréstimo. E como ela estendeu o prazo, tem um relacionamento bom, geralmente esse juro é negociado, é um processo que acontece bastante, é um juro negociado, a empresa vai conseguir vender com uma margem boa, então ganha dinheiro, se alavancando. Esse é o negócio do fornecedor, alavancar o negócio, dar mais prazo para o negócio. Beleza, fluxo de caixa, tudo, beleza. Só que qual que é o problema? O problema é que tudo indica que essa quantia foi subestimada por anos. Né? Chegar a 20 bi não é de um dia para o outro. E, mais importante, essa quantia, esse processo, essa outra ponta entre a Americanas e o banco, essa ponte,
ela não foi lançada da maneira correta no balanço. E qual que era a maneira correta? Seria abater na dívida do banco, na dívida no balanço contábil. A dívida relativa ao banco, né? Você quitou essa dívida. Então, o que acontece quando você não declara a dívida e do nada aparece 20 bi? O nível de endividamento que aparece no seu balanço, que o mercado observa, não existe. Ele é muito maior do que está registrado na contabilidade. Automaticamente, o que você precisa? Se financiar. E qual que é o problema disso? Né? Se a empresa, Americanas, for ao mercado, o papel está caindo 80%. O papel está valendo R$ 2,50. Ela vai lá, vamos fazer um aumento de capital. Você acha que o mercado vai querer esse papel a quanto? A R$1? A 50 centavos? Ou às vezes nem quer. O mercado vai espremer, vai pedir um prêmio gigantesco para a empresa para comprar esse risco. Né? Pode ocorrer essa alternativa, porque é urgente a solução desse problema? Pode. Mas, na minha opinião, eu acredito que deve ter algum outro processo mais inteligente, mais interessante de aporte de capital privado. Afinal de contas, quem está por trás da Americanas, que tem 10% de participação? O 3G Capital, do Jorge Paulo Lemann. Então, tem gente muito forte por trás, que já está há muito tempo na Americanas e que pode, né, financiar esse rombo sem cobrar ou espremer tanto a empresa. Ou, talvez, isso aqui é uma especulação fortíssima, tá? Isso aqui só estou dizendo porque já aconteceu esse fato. Em 2011 e 2012, quando a Amazon estava entrando no Brasil, né, que na época estava só para pensar em lançar seus livros, existia uma especulação forte que a Amazon poderia comprar a B2W, que era o antigo braço de e-commerce da Americanas. Agora, a Amazon já dentro do Brasil, será que ela vai querer dar um preço esmagado? Não sei se faz sentido, não tenho a mínima ideia. Né? O que eu sei é que ela precisa de capital. E também, Americanas, ela precisa se manifestar melhor, mais adequado, esclarecer melhor os seus próximos passos para o mercado, para os investidores. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um processo demorado, vai custar caro, sem falar do tão complexo que vai ser incorporar esse valor no balanço. Tá? Então, a gente tem um ambiente complexo, um ambiente nada fácil, nada trivial, né? Tem muita especulação e muito problema envolvido em especial. Então, minha primeira recomendação é o seguinte: não vai se meter nesse vespeiro. Ah, mas o papel caiu muito. Não se mete nesse vespeiro. Eu, particularmente, Rafael, eu não opero e não entro em nada que eu não entendo. E se o próprio Sérgio Real não entendeu, o ex-CEO do Santander não entendeu, quem sou eu para entender? Então, já fica essa primeira dica. Mas se você quer fazer qualquer coisa com papel, eu quero comprar, eu quero especular, eu quero ver, enfim. Primeiro, estuda bem o caso. E no começo, se você quiser especular, você está desesperado para operar o papel, não tem coisa melhor para fazer no mercado, não tem outras empresas, mas você quer operar a Americanas, vai ver opções. Porque pelo menos você sabe, se tiver liquidez, se tiver, né, pelo menos você sabe quanto de prejuízo você pode arcar. E se der certo, né, você alavanca muito bem os seus ganhos. E sempre pequeno. Tá? Bom, essa mesma ideia das opções eu recomendo para os concorrentes, né? Magazine Luiza e Via Varejo. Né? Muita gente na minha comunidade do Infobolso perguntando: se eu compro Magazine Luiza, se eu compro Via Varejo, qual que são os impactos? Né? Primeira coisa, né? No final das contas, como eu falei, esse triângulo entre banco, fornecedor e empresa, né? Ele é algo que já existe há muito tempo, essa conta fornecedor.
Só que, no final das contas, com essa questão da Americanas, querendo ou não, criou-se, né, um ambiente de desconfiança quanto a essa transparência contábil do setor, né? E nunca sabe o que pode acontecer, né? Apesar de a gente não pode confundir laranja com maçã, mas vamos sempre ficar de olho nisso, tá? Então, mesma situação, né? Quer aproveitar uma possível assimetria, né? Porque se você for pensar, né? Vamos falar assim, não tem nada, a Magazine Luiza, Via Varejo, tudo tranquilo, e a Americanas vai demorar para se recuperar. Alguém vai ter que roubar esse market share, alguém vai abocanhar esse espaço que a Americanas vai deixar. Essa é uma boa oportunidade. No mercado tão concorrido que é esse marketplace e-commerce, você abocanhar isso, Magazine Luiza, Via Varejo, ou a própria Amazon, né? É algo que não estava no script, né? Então, querendo ou não, tirando em todas as... Se nada acontecer para os concorrentes, é bom, né? Mas, mais uma vez, vai ver opções, porque você controla o seu risco, né? Se eventualmente sair alguma coisa, se criar algum ambiente de desconfortável com relação a essas empresas, você vai evitar um prejuízo maior. Beleza? Bom, e como a gente viu, esse triângulo, né, dos fornecedores, empresas, na outra ponta tem os bancos, né? O banco faz parte dessa brincadeira aí do financiamento, da alavancagem. E não existe, né, não tem discriminado na contabilidade dos bancos, né, nos relatórios, nos releases, não tem nada disso falando, o banco tem participação, empresta tanto dinheiro em tal empresa. Não, isso não existe, né? Então não tem como a gente saber quanto cada banco empresta para Americanas. O que a gente tem, né, a gente não tem esse nível de detalhe tão apurado, o que a gente tem é o percentual, isso a gente consegue calcular, e alguns bancos oferecem, o percentual de participação de cada banco em cada setor. Isso a gente consegue pegar. E aí, tem um estudo do Bradesco BBI que apresentou os seguintes valores. O Santander e o BTG são os bancos com maior exposição ao segmento de varejo. Cerca de 7% do crédito oferecido por esses bancos vai para varejo. Depois vem Itaú e o Banco ABC, com 3%. Aí, Banrisul e Banco do Brasil com 2%, nada. Aí, se você pegar o percentual, né, do equity da empresa em relação ao que ela empresta do varejo, o Santander também aparece como o maior exposição e, por ser um banco menor, o ABC ele entra como na segunda posição, né, com cerca de 24%, Santander com 42%. BTG com 23%, Itaú com 22%, aí Banrisul, Banco do Brasil, com cerca de 12%. Tá? Então, não tem como a gente tirar qualquer conclusão que o banco X ou o banco Y vai sofrer mais ou menos, não tem como a gente calcular isso. Não tem como. A gente sabe o quê? Que o Santander ele está mais envolvido com o varejo, né? Dos papéis que eu acompanho, em particular, o ABC ele tem um percentual importante aí do equity, e por ser menor, né, inclusive por isso, ele pode sofrer um pouquinho mais. E o Itaú, Banrisul e Banco do Brasil não muda em nada, tá? Então, essas são as recomendações que eu tenho para você com relação a esse caso Americanas. Ainda tem muita água para rolar, né? Essa história ainda vai rolar bastante, a empresa precisa se pronunciar, vamos ver como é que vai ser essa capitalização, muita coisa vai acontecer com relação a essa empresa nesse começo do ano, mas espero que essa breve explicação tenha esclarecido algumas dúvidas com relação a esse processo que está acontecendo com Americanas. Beleza? Então é isso, tamo junto e até mais.